Nesse mês de setembro, nós estamos exibindo aqui no Caderno Regional uma série de reportagens sobre depressão e suicídio. Hoje nós vamos mostrar um pouco de uma história sobre o assunto e que acabou virando um livro. Muitas pessoas conseguem se livrar da depressão, mas poucas conseguem falar sobre o que viveram. E poucas conseguem colocar a história do que viveram em um livro. Mas olha, está aqui eu e o professor Alcides Valdívia, que é o autor do livro Vida e Superação, Sobreviver para Vencer. Aqui tem a história de superação do professor Alcides Valdívia, que tentou suicídio, teve uma vida de sofrimento com a depressão. Professor, aqui está escrito sobreviver para vencer. O senhor é um sobrevivente? Sou um sobrevivente da doença chamada suicídio. Quantas vezes o senhor tentou suicídio? Tentei suicídio uma vez só. Graças a Deus, foi só uma vez. Eu digo que eu perdi uma única vez na minha vida inteira para minha mente. Professor, quando foi que o senhor tomou a decisão de colocar a sua experiência num livro? Fazem 7 anos, né, que aconteceu, foi em 2012, essa tentativa de eu tirar minha vida. Por uma dor muito forte que eu senti no dia 26 de julho de 2012, às 18 horas. E depois que eu passei por essa situação, que eu fiquei em coma 15 dias, entre a vida e a morte, mais pro lado da morte, desenganado, e eu voltei do coma e fiz o tratamento direitinho, após uns 2 anos, digamos uns 5 anos para cá, eu vim amadurecendo essa ideia junto com a minha família e com uma equipe multidisciplinar que eu tenho há muitos anos, porque esses problemas, essas doenças da alma e da mente que me acompanham desde quando eu tinha meus 12, 13 anos, né? Que na época não tinha como identificar isso, falava-se muito pouco, tinha muito pouca pesquisa, né, e conhecimento sobre essas doenças. E aí vim conversando com essa equipe toda, que era meu psiquiatra, psicóloga, né, minha família, minha esposa e minhas filhas, né? E aí decidimos que eu estava na hora de eu abrir a minha vida, né? Em prol de ajudar as pessoas que sofrem com essas doenças, para mostrar que há possibilidade, existem as saídas para ser feliz, né? A cura, infelizmente, ainda não tem, mas tem uns remédios bastante assim modernos e psiquiatras muito bons, muito bem esclarecidos sobre esse assunto hoje, que eles conseguem estabilizar, né? Professor, eu imagino que o processo de escrever esse livro tenha sido talvez doloroso para o senhor, né? Remexer em lembranças que trazem emoção, trazem tristeza, mas hoje a sua obra está aqui e o senhor acredita que ela pode ajudar outras pessoas? Fabiano, você tocou num ponto muito importante, né? Escrever esse livro realmente foi muito difícil, porque eu tive que remeter os meus pensamentos, o meu raciocínio, a memória da vida que eu tive, dos problemas que eu tive, né? Depressão, síndrome do pânico, né? Essa tentativa de suicídio, e o transtorno bipolar, né? Eu também tive toque. Então, enfim, eu passei por todas elas, né? Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção em mim mesmo é essa questão de superação, né? Eu sempre tive um pensamento que me acompanhou, uma forma de pensar positiva, que me ajudou muito a superar cada etapa dessas, né? Que é a seguinte: estou com uma dor muito forte hoje nas costas. Não tem problema, não se preocupa com isso, toca a vida mesmo com a dor. Mesmo com a dor você vai pedalar, vai trabalhar, vai correr, vai fazer o que tiver que fazer o dia inteiro. Porque uma hora essa dor vai passar, nem que venha uma dor pior que essa, mas essa vai embora. Então, quer dizer, esse pensamento eu carrego a vida inteira. E funciona, viu? Funciona muito bem. E esse livro, como você me perguntou, eu tenho muita fé que vai ajudar muita gente, mesmo porque o lançamento foi dia 31 de agosto, e o retorno que eu estou tendo pelas pessoas, porque eu tenho um canal de comunicação nele, escrito nele, é de que realmente é um livro que faz as pessoas refletirem muito se elas realmente têm problemas, né? Porque o que consta nele aqui da minha vida, eu abri minha vida toda, né? E não me arrependo não, sabe?
porque eu acho que as pessoas deveriam de falar mais da sua história umas às outras, né? Porque se soubéssemos das histórias uns dos outros, a gente seria muito mais feliz e viveria muito mais em paz. Alcides Valdívia vende o livro e agenda palestras gratuitas por meio do telefone, anote aí o número, 981 55 4655. Vou repetir para você, 981 55 4655. E em São Vicente, 2 homens agrediram uma jovem durante um assalto na noite de ontem. A violência aconteceu na rua Pedro Álvares Cabral, na Vila Valência. Nas imagens, um deles entra em confronto com a vítima, que tenta reagir e ao mesmo tempo se livrar. Na sequência, o comparsa, que estava em uma bicicleta, parte para cima dela com socos. Depois, os dois saem calmamente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade por uma testemunha. O ex-diretor-presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Pássaro, morreu na última sexta-feira em Málaga, na Espanha. Pássaro, que tinha 65 anos, também foi um dos maiores incentivadores do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV. O executivo uruguaio chegou ao país em julho de 2014 para comandar a BTP e teve a missão de elevar o terminal ao patamar de excelência operacional. Ele deixou a presidência da empresa no final do ano passado, substituído por Ricardo Artem. Com problemas de saúde, Pássaro ficou durante alguns dias internado em um hospital na cidade europeia, onde foi sepultado. Neste sábado, a Unisanta promove um simpósio sobre doenças neuromusculares. O 2º simpósio de doenças neuromusculares foi realizado no auditório do Bloco E da Unisanta. Reuniu alunos e profissionais da fisioterapia, farmácia e odontologia. O evento teve a participação de vários especialistas que falaram sobre diagnóstico, tratamento e prevenção. O objetivo é a gente trazer conhecimento para a Baixada Santista de um grupo de patologias que são raras, porém, como os próprios pacientes falam, eles são raros, mas são muitos, e que os profissionais de saúde ainda têm muito desconhecimento, erros diagnósticos, atraso no diagnóstico e como lidar com a doença. Especialista em doenças neuromusculares, a fisioterapeuta Alessandra Corrales, formada na Unisanta, fez palestra sobre esclerose lateral amiotrófica. A doença degenerativa, conhecida como ELA, atinge principalmente homens entre 45 e 50 anos. Em média, são registrados 2 casos no mundo por ano. A gente precisa divulgar muita informação porque é uma doença progressiva, degenerativa, neurodegenerativa. Então ela tem um comprometimento muito parecido com outras doenças. Então a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir diferenciar com outras doenças, iniciar um tratamento precoce, porque ela é uma doença que não tem cura até o momento, mas um tratamento precoce a gente consegue retardar, de certa forma, a progressão da doença. Dia de sol, mas com muitas nuvens no céu em toda a Baixada Santista. Confira agora a previsão do tempo. Em Santos, o dia vai ser nublado, com boas aberturas de sol, mas chances de chuva no decorrer do período. Mínima de 16, máxima de 24. Em Guarujá, quarta-feira de céu nublado, com chances de chuva à tarde. Temperaturas giram entre 19 e 22 graus. Cubatão começa o dia com sol entre nuvens, mas à tarde pode chover. Mínima de 20, máxima de 25. São Vicente tem chuva à tarde. Mínima de 19, máxima de 23 graus. Em Praia Grande, chuva a qualquer momento do dia. Temperaturas variam dos 19 aos 24 graus. Em Mongaguá, chuva à tarde e à noite, com períodos de nublado. Mínima de 20, máxima de 24 graus. Uma opção de lazer e conhecimento foi reaberta em São Vicente. A Casa Martim Afonso é uma excelente opção de passeio e o melhor, de graça. Foi por causa dessa parede do século XVI que o imóvel não foi demolido. A Casa Martim Afonso é um pedaço importante da história do Brasil. Era uma residência que pertenceu ao 2º Barão de Piracicaba, Rafael Tobias de Aguiar. Ela foi
construída em 95, ele falece em 1898, ela passa por vários donos, até que ela ia ser demolida em 1997, e por causa principalmente da importância histórica de uma parede que existe no fundo dela, que é do século XVI, ela foi preservada no governo do então prefeito Márcio França e transformada num espaço cultural, no museu da cidade, contando a história da cidade de São Vicente. O museu tem artefatos de mais de 500 anos e peças usadas pelos portugueses no tempo da colonização, além de objetos e figurinos usados nas encenações da fundação da Vila de São Vicente. A casa esteve fechada por muito tempo, mas foi revitalizada e está de portas abertas para o público. Com a construção de banheiros, com acessibilidade no equipamento também, então é uma marca importante para que estudantes, turistas e munícipes possam vir a esse espaço de cultura para conhecer um pouco mais da história de Martim Afonso e, consequentemente, a história do Brasil e a história da primeira cidade. A casa fica na Praça 22 de Janeiro, esquina com a Rua Martim Afonso. Abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E a entrada é gratuita. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje em Nova York o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e, ao contrário do que alguns previam, a fala do presidente esteve longe de ser moderada. Para avaliar os reflexos disso para a política externa brasileira e falar sobre outros temas da política, eu recebo o professor universitário, cientista político Iberê Sena. Professor, boa noite e bem-vindo mais uma vez aqui. Professor, eu li comentários do tipo que chamavam o discurso dele desde estadista a vergonhoso, que envergonhou o país. Você pode até não gostar do discurso dele, mas foi um bom discurso, não foi, professor? Na verdade, eu não pode criar surpresa nenhuma, porque, primeiro, ele foi eleito por 57 milhões de votos para fazer o que ele está fazendo. Foi com esse discurso que ele foi eleito. Ele não está saindo um milímetro do roteiro dele. O que ele levanta lá é a soberania brasileira. Ele tem calcado em cima disso. Ele já dizia isso antes de sair daqui, né? Até pela formação militar dele, essa coisa toda. A preocupação é que as pessoas dão uma importância significativa à abertura do... Não vai alterar absolutamente nada. O Macron vai continuar falando mal, a Angela Merkel vai falar mal... Isso aí é uma guerra política. O Trump vai continuar aplaudindo. Vai continuar aplaudindo, elogiando. Essa não mudou nada. E você imagina que dá uma repercussão. Vai prejudicar o Brasil? Não vai prejudicar nada. Eu acho que ele pôs o dedo na ferida, e esse dedo na ferida está na Amazônia. Eu acho que a comunidade internacional, principalmente o francês, foi infeliz em agredir a soberania brasileira. Eu acho que aí deu de bandeja para ele todo esse discurso. Bom, é uma tradição, né, a abertura, sempre o presidente brasileira que abre lá a Assembleia da ONU, não é, Iberê? Só os 3 primeiros que não. 45, 46, 47 não. Tá. A partir de então, todos. Desde então, só o Brasil. Bom, o Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã se anula mais uma sentença da Lava Jato. Esse aí está um jogo interessante. Anula, mas cada caso é um caso. Não dá para você jogar na mesma cesta todas as avaliações, entendeu? Cada caso é um caso. Esse que é o do Bendini, que foi o que provocou esse tipo de coisa... É baseado nas relações premiadas, né? Então é assim, agora tem que levantar. O que nós temos que ficar olhando é que o Supremo vai discutir agora até o final do ano a prisão em segunda instância. Este é o grande mote de toda essa discussão. Se porventura obedecerem à Constituição, né, ipsis literis, o que está na Constituição, evidentemente não pode prender. Então você tem que voltar ao processo e aí vai começar tudo de novo. É a única coisa contundente. O resto são subjetividades da interpretação jurídica. E isso, obviamente, vai chegar ao ex-presidente Lula, né? Sem dúvida, com certeza será, de alguma maneira, é a alternativa dele. Afetado para o bem ou para o mal, de alguma maneira, né? Bom, ainda sobre o STF, mas sobre uma outra ótica agora, Iberê, um grupo de senadores está preparando a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que institui um mandato que pode ser de 8 a 10 anos, justamente para os ministros do STF. É curioso, porque você vai pegar em alguns países, é vitalício. Você vai pegar, assim, a lógica, é porque nos outros países não existe a impunidade.
não existe o medo da subjetividade de um ministro, né? Existem regras muito mais claras e punições muito mais imediatas. Por essa razão é que o Senado começa a discutir ter mandato. Tudo bem. Agora, não é por ter mandato que você vai ter um melhor desempenho do ministro. Não tem nada a ver isso aí. Então, a preocupação, é porque nós vamos trocar. Eu acho que tem que se discutir, sim, o 5º constitucional. Que seria? Isso seria a possibilidade, que está na Constituição, de o Executivo indicar ministros, porque é um poder indicando para o outro. Isso é uma aberração. O 5º constitucional é que faz com que você tenha ministro indicado pelo presidente. Isso é amparado pela Constituição. Isso teria que ser discutido. Como? Por prova de saber, por listas tríplices, por votação, tem tantas outras coisas. O ministro Dias Toffoli foi questionado sobre isso, sob a alegação de que ele não tinha o chamado notório saber, né? Notório saber. E você pegar, então, por isso que fica essa guerra. Tem 9 ministros que foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Aí você tem um que é o Marco Aurélio, que era primo do Fernando Collor. Então, por que isso? Baseado no 5º constitucional. Eu acho que isso deveria ser discutido com certeza. Bom, o senador Tasso Gereissati, né, relator da reforma da Previdência, estava fulo da vida, né, hoje, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu postergar a votação em primeiro turno dessa reforma, que deveria acontecer hoje, a princípio ficaria para quarta-feira, agora já falou que vai ficar só para a semana que vem. É uma forma de pressão em relação ao executivo já, não é? Gente, vamos acertar o seguinte, nós não mudamos na política absolutamente nada. Põe lá o Alcolumbre, põe lá o Maia, são eles que vão fazer os conchavos, eles é que vão juntos dizer eu não coloco na votação, eu coloco. Só que eu vou repetir, Irineu, se me permite, o seguinte, não mudou nada. A política nacional é carente de estadistas, ninguém pensa no país. É uma troca de favores. O senhor não vai acertar minha amante, minha mãe, meu avô, meu tio, em cargo nenhum? Então eu não voto. Gente, não adianta pôr isso para debaixo do tapete. É assim que funciona a política nacional. Seria uma forma de pressionar o presidente também, não é? Em relação à votação que eles fizeram do dinheiro para usar nas campanhas, não é? Os 3 bilhões lá. Que o presidente poderia vetar alguns artigos e eles já estão fazendo uma pressãozinha, tipo, se vetar não tem previdência. Essa é a brincadeira que tem em Brasília. E aí, Irineu, me desculpe, mas o culpado somos nós e você que está nos assistindo. Porque todos esses que estão lá, fomos nós que colocamos. Sim. Nós apertamos aquele botãozinho. E escolhemos. E escolhemos o que está lá, não dá para reclamar muito. Vamos rezar para que na próxima a gente aperte um botãozinho melhor, entendeu? Seja Bolsonaro, seja deputado federal, senador, seja quem for, escolha um pouco melhor, porque com o que está lá nós não vamos ter solução nenhuma. Fica complicado, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, professor, mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Eu que agradeço. Carnaval 2020, as escolas de samba da região já estão definindo os sambas enredo para o ano que vem. Depois da União Imperial, nesse fim de semana, foi a vez da Unidos dos Morros. Noite de festa na quadra da Unidos dos Morros. 3 sambas estavam na disputa. Carnaval 2020, a Unidos dos Morros vai homenagear o CAMPS, o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social. A entidade, com mais de 50 anos, já formou 90 mil aprendizes. Hoje, mais de 1.000 jovens estão no mercado de trabalho em 200 empresas conveniadas ao CAMPS. Quem vai transformar toda essa história em enredo é o carnavalesco Igor Carneiro. A Unidos do Morro
está construindo uma grande equipe para o carnaval, para o próximo carnaval. Desde a comissão de frente, que já estava na escola, direção de carnaval, carnavalesco. O projeto é muito consolidado, muito firme e eu tenho certeza que a Unidos do Morro vem para disputar o título. O presidente do Campes diz que é uma honra e uma alegria ter a entidade como enredo. E é claro, ele aposta na vitória. A torcida é muito grande, 2020 Unidos dos Morros campeão. Em 2019, a Unidos dos Morros ficou em terceiro lugar. Mas para 2020, o presidente Fábio Fernandes diz que a história vai ser diferente. Vai ficar difícil tirar o título de campeã da escola. Vem com tudo, graças a Deus estamos fazendo um belo trabalho. A comunidade abraçou a ideia. Esse enredo, menor aprendiz do Campos, vai ter muita surpresa por aí. Mas e o samba campeão, hein? Bom, o anúncio foi feito lá para as 4 horas da manhã. E você confere agora. Vai ecoar o grito do povo, é a voz do mago que vem. Unidos, é a mensagem que desperta. Avantes, vai ecoar. Vamos! A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.